Olá, meus irmãos, eu sou Suzana, sou membro da comunidade Filhos de Maria. Venho hoje partilhar o Evangelho com vocês. Hoje, sexta-feira, dia 20 de novembro, o Evangelho é o de Lucas 19, do 45 ao 48, e diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou no templo, começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começa o Evangelho falando um pouquinho desse final. O povo todo ficava fascinado ao ouvir Jesus falar. E hoje eu questiono se o nosso coração permanece fascinado, apaixonado e encantado pelas palavras do Senhor. Não importa o tempo que nós temos de caminhada, se são 10, 15, 20, 30 anos, se nascemos dentro da igreja. Durante toda a nossa vida, a nossa postura diante da voz do Senhor deve ser esta de fascínio, de encanto com aquelas palavras de vida, aquelas palavras de verdade que devem fazer arder o nosso coração. E outro ponto que me chama muita atenção é esta fala do Senhor, e para mim hoje ela foi o central ponto de oração nesse Evangelho. Minha casa será casa de oração. E eu fui percebendo o quanto isso tem um custo. Fazer com que a minha casa seja uma casa de oração custa. Para Cristo, para Jesus, nessa situação, foi um custo de reparação. Ele entrou com um chicote e saiu expulsando os vendedores. Aqui Lucas não narra dessa forma, mas nós sabemos pelos outros evangelistas essa passagem. E Jesus expulsa os vendedores do templo e eles começam novamente, né? Porque eles já faziam isso, mas eles começam... Isso, né, suscita e aumenta a raiva, o ódio, a vontade de matar, de atentar contra a vida de Jesus. Fazer com que a casa de Deus seja uma casa de oração tem custo. E eu ficava refletindo o quanto isso na nossa vida também é real. Fazer com que a minha casa seja uma casa de oração também tem um custo. Talvez o custo que nós tenhamos não seja esse específico, mas seja o custo de começar, seja o custo de recomeçar com este projeto de fazer com que a minha casa seja uma casa de oração. Separar um espaço dentro da minha casa, fazer com que a minha casa pareça um local de oração, com organização, com imagens, com símbolos que me remetam a Deus, que me remetam à oração, que não tenha só uma Bíblia aberta, que nunca é lida, mas que a minha casa, ao entrar na minha casa, as pessoas se sintam próximas, elas se sintam remetidas a Deus no ambiente do meu lar, porque a minha casa é uma casa de oração. E é uma casa de oração porque na minha casa eu rezo. E acho fundamental isso. Dentro da minha casa, dentro da minha rotina, na minha casa, separar um tempo para a oração. Seja no meu quarto, durante as minhas atividades, as minhas tarefas. Porque muitas vezes nós rezamos, né? Nos grupos de oração, se eu sou do SCC, eu rezo com meu esposo, com a minha esposa nesse grupo, mas quando eu chego em casa, eu não rezo com os meus filhos, quando eu chego em casa, eu não faço meu momento de oração. Então, é na minha casa, é lá, dentro das 4 paredes ou das muitas paredes da minha casa, fazer o meu momento de oração. E finalizo, né, falando mesmo a respeito da igreja, que é a casa de Deus. Porque quando o Senhor fala, né, minha casa será uma casa de oração, Ele está falando sobre a igreja. E deixei para falar da casa do Senhor por último, porque é a casa pela qual nós devemos ter
um maior zelo ainda do que pela nossa. Se a nossa casa deve ser uma casa de oração, na casa do Senhor o nosso coração deve estar exclusivamente dedicado à oração. Então eu não devo desviar o meu olhar para falar do outro, pensar no outro, o que o outro veste, o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer, mas voltar o meu olhar inteiramente para a oração. Hoje em dia nós sabemos que nós dentro da igreja acabamos necessitando vender, dentro não, na porta da igreja vender algumas coisas, mas que todas essas atividades elas sejam para a honra e glória do Senhor, para a obra de evangelização, que esses movimentos não nos consumam mais do que a celebração, que o fato de que no final da missa eu vou vender um pão de queijo não consuma e não me faça sair da oração, mas o fato de vender algo para a obra do Senhor seja uma oração. Então, deixo vocês com essa reflexão no dia de hoje, que nós tenhamos zelo com a oração na nossa casa, na casa do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima semana.